Primeiro, eu quero agradecer muito. Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de ter a palestra do Ricardo Honório. O Ricardo Honório é um engenheiro, ele tem uma pós em arquitetura e urbanismo, ele atua nas áreas de áudio, vídeo e automação, ele é responsável, ou foi responsável por grandes projetos na Creston, na Lutron e na Lumine. Hoje ele é responsável por projetos muito maiores na Equaliza Lighting and Energy Management. Ele é um grande expert na área de automação de iluminação. Eu passo a palavra para o engenheiro Ricardo e, mais uma vez, agradeço. Bom, boa tarde a todos. Agradeço muito, Isaac, a apresentação. Um pouco mentirosa. Brincadeira, não. Tá certo, está totalmente correto aí que você disse. Agradeço aí pelo convite para falar um pouco, discutir um pouco sobre a minha área, né, aquilo que eu trabalho no dia a dia, com gente também expert e com alto conhecimento e grandes influenciadores aí do mercado, tá? Agradeço a todos pela presença, uma boa tarde, espero que a gente consiga fazer desse um bate-papo de muitos outros, tá? Bom, dentro da área de controle de iluminação, obviamente que a gente poderia discutir intensamente a parte técnica, poderia criar cursos longos, também discutir a questão comercial, de como você introduzir isso dentro do mercado, como que a gente consegue viabilizar os grandes projetos. E aí, obviamente, que a gente sempre fica escolhendo um tema ou algo que seja mais direto, tá? Dentro do tempo que a gente tem disponível, tá? Então, dentro desse tempo disponível de 30 minutos, onde a gente vai abrir o espaço para conversar um pouco também, tirar dúvidas ou abrir para perguntas ou até mesmo para sugestões, eu provoquei um tema dentro do controle de iluminação que é uma pergunta muito simples e cotidiana, né? Por que as pessoas, ou por que não utilizamos mais controles inteligentes nos projetos de iluminação? Então, eu costumo dizer que a iluminação, ela surge, talvez aí os mais preciosistas, né? Mas arredondando esses números, um pouco mais do que 150 anos aí, e o controle já saiu com a necessidade de controlar isso de alguma maneira, né? Como que o ser humano vai interferir na utilização dela no dia a dia. E os projetos, eles foram sofrendo, a gente deixou de aplicar a iluminação somente para entre aspas, né, iluminar, né, ou para alguns que ainda fala clarear, né, mas para iluminar os espaços. A gente deixou de fazer isso, mas a gente começou a aplicar a iluminação como uma quarta dimensão da arquitetura, como algo que está intrínseco dentro da arquitetura e que se faz hoje em todos os aspectos, não só no aspecto de segurança, mas de conforto, de convivência. E esse projeto foi evoluindo, né? Evoluiu a fonte de luz, evoluiu a aplicação dela, evoluiu o design, evoluiu tudo. Mas o controle, em grande parte, ainda continua sendo aquele, com todo respeito, dinossauro de 150 anos atrás, que é o interruptor, né? Então, antes de responder essa pergunta ou de criar essa provocação aqui, que, na verdade, ela é uma pergunta aberta a várias opiniões, por isso que eu deixei ela para que no final a gente continue falando. Antes de dizer algo que não se faz necessário ou se ele é necessário, primeiro é entender o que são os benefícios que ele traz. Então, eu dividi aqui a nossa agenda, né, em 30 minutos, para a gente falar um pouquinho de valores, né? Não de valores reais, mas de valores intangíveis e valores tangíveis, né? Quando que a gente aplica o controle no aspecto... Quer dizer, o controle se aplica a todos os projetos, né? Senão nós não teríamos nenhum interruptor. Mas como nós conseguimos aplicar ele nos mercados, né? Como nós conseguimos vender esse controle? Como a gente consegue introduzir isto nos projetos residenciais ou nos projetos corporativos, né, de grande porte? E aí, óbvio, né?
antes de falar bem ou falar mal dessa disciplina de controle de iluminação, nós vamos entender o porquê para espaços corporativos. Eu escolhi aqui o espaço corporativo, não só porque é o meu cotidiano, não só porque a Equaliza ou o Ricardo Honório trabalha 100% do seu tempo voltado para espaços corporativos, mas é óbvio que em algum momento a gente também trabalha os residenciais, mas porque talvez seja o principal motivo do qual a gente se reúne, né, para conversar, né, e também para discutir as melhorias, né. A gente está falando de uma economia direta, a gente está falando de poupar energia, de usar de uma forma racional, né. Então, isto acho que talvez seja mais atrativo para dentro do dia a dia profissional, tá? Depois eu vou mostrar uma aplicação, tá? Uma aplicação direta de um projeto aí, como que a gente começa a desenhar, como a gente identifica esse projeto, né? Por que não é só um produto que está sendo vendido, né? O que tem por trás desse produto, o que tem por trás de um sistema integrado, né? Quais são as dificuldades que a gente tem dentro do mercado, que são desde dificuldades de fornecimento do fabricante, como dificuldades do entendimento do cliente do que está comprando, as expectativas que ele cria, e que depois, muitas vezes, você pode ver projetos que a pessoa gastou milhares de reais ali, né, e não está utilizando, está perdido, né? Então, porque realmente precisa de um conjunto de profissionais que faça aquilo realmente render da forma correta. E, óbvio, depois a gente abre para as perguntas, tá? O Isaac já me apresentou, mas atualmente hoje eu trabalho na direção comercial da Equaliza. Equaliza é uma empresa pequena, tá? Uma empresa criada por mim há 13 anos, mas nos últimos 6 anos que eu tenho só trabalhado nela. Fiquei focado inteiramente nela desde 2015. É interessante que a Equaliza surgiu para uma troca muito direta com vocês, sem falar muito dela, mas ela surgiu num momento de crise ali, né? Em 2014, 2015, troca de governo, tem impeachment, não tem impeachment, mas ela surgiu com um foco principal em administrar oportunidades, né? Em dar atenção ao cliente, né? E ela só surgiu porque eu observei que o mercado tinha problemas em administrar o negócio como um todo. E muitas vezes ele nesse momento de instabilidade, seja econômica ou momento de estabilidade do cliente em si, né, do poder de compra do cliente, as empresas que vendem esses produtos estão às vezes mais focadas nos problemas do que realmente nas oportunidades. Então, a Equaliza surgiu nesse momento, e aí nos últimos 3 anos a gente conseguiu, além desses projetos que foram iniciados indiretamente com o Lutro, com o Crestron, empresas grandes como a Lumini, a Equaliza por si só, ela implantou mais de 175 projetos nos últimos 3 anos, né? O ano passado foram 60 obras emblemáticas, como essas que vocês estão vendo aqui. Todas que a gente vendeu e instalou e forneceu desde o controle de iluminação, a instalação pronta ou a manutenção que se faz hoje, como também luminárias. Nós também temos uma pequena linha de montagem de luminárias que chama Equaliza for Lighting, em Curitiba, isso um pouco mais recente, mas tudo isso em função do que o cliente nos demandava, né? E eu digo que o produto, ele fica, depende da marca, ele fica muito subjugado quando você valoriza o teu processo de implantação, né? Que é desde a compatibilização dos projetos luminotécnicos, elétricos, e obviamente, alinhando aquilo que você vai vender com a expectativa do cliente. E sempre entregando um pouco a mais. Então, um pouco da filosofia do que a gente tem aplicado nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, né? Onde tem um foco como instalador mesmo direto, né? Tá? Então, dando continuidade ao que a gente tinha na agenda, né? E tentando falar um pouco de como que nós fazemos isso, né? Como que nós enxergamos isso, e já também entrando num assunto explorando o assunto de por que não se vende mais controle, né? Por que é óbvio que esses dados estatísticos devem ser muito maior do que isso, mas quando eu trabalhei aí em outras empresas americanas, né, a gente tinha a mania de trabalhar com números, né? E chegava a se comparar a cada 470 mil interruptores vendidos, se vendia um dimmer, né?
um componente que tinha um pouquinho mais de inteligência. Isso há anos atrás, há 12 anos atrás, quando a gente conseguiu levantar isso com a equipe de marketing, com a equipe de pesquisa de mercado. Então, assim, é óbvio, tem várias respostas. A resposta inicial é a gente falar que se vende por causa de preço, né? Mas talvez, acho que mais do que o preço é a questão do approach que é feito e o entendimento. Então, se a gente vai falar de um projeto de controle de iluminação residencial, o que atrai assim, né, no cliente como um todo, quando você senta, você vê que ele abre os olhos, né, e brilha os olhos dele, é quando você fala do conforto, né, de apertar um botão e você ter uma intensidade de luz que está de acordo com o teu gosto, né, sabendo que a gente sabe que a iluminação, pessoas têm níveis e exigências diferentes, né? Existe aquela iluminação técnica direta, mas aquela quando vai para relaxar, para confortar, ou para descansar, ou para trazer um conforto direto, você tem exigências diferentes. Um exemplo prático, minha esposa gosta da iluminação bem mais escura e mais crepuscular do que eu, né? Só que o cara gosta de mais iluminação, enfim. E depende também da idade, depende da aplicação de cada ambiente. Então, no geral, a iluminação acabou entrando dentro da arquitetura para valorizar isso e para entregar isso também. E o controle é óbvio, né? Quando ele se torna flexível, quando ele se torna prático, ele vira uma parte integrante do dia a dia da pessoa. Então, quando a gente vai fazer um approach com o cliente final, residencial, sempre a gente leva para o lado do conforto, da tecnologia, né, da novidade. Então, atualmente, hoje, você tem aí uma febre das pessoas que querem um Alexa, né, desde as crianças até o adulto mesmo, né, que quer um produto da Alexa ou similares. Estou dando aqui um exemplo, né? Não necessariamente que a gente aplica isso no dia a dia ou vende isso no dia a dia, mas é um tipo de interface com o usuário que ela é totalmente diferente de um simples tocar na parede, né? Então, essa novidade é uma coisa importante, o que é moderno, né? O que transforma a minha casa em uma casa que se torna algo divertido de utilizar, ou inteligente, né? Ou até mesmo, como pode dizer assim, eu quero estar naquele ambiente, né? Então, um exemplo muito clássico de que a gente teve um crescimento muito grande nas residências, na automação aplicada à residência, na automação da iluminação. É interessante falar da automação da iluminação, porque eu estou há 26 anos no mercado. Quando eu comecei com áudio e vídeo, com instalações de equipamentos, com home theater, som ambiente, né? Então, na automação residencial, eu vi que quem impulsionou esse mercado foram as empresas de áudio e vídeo. E hoje, quando você vai até uma empresa de áudio e vídeo, quando eu comecei, de cada 10 empresas que vendiam áudio e vídeo, uma vendia automação. Hoje, de 10, todas vendem automação e o áudio e vídeo virou um objeto, uma disciplina subjugada, né, ou subcontrolada. Então, ele passou a ser um ponto mais de interesse do controle da casa do que exatamente do perfil do usuário que gosta da música clássica ou da música, ou se ele quer ver uma tela de 120 polegadas, uma TV. Então, essas empresas impulsionaram o sistema de automação e hoje, a maior parte, quando começa um briefing com o cliente, ele começa falando da automação da iluminação ou do controle da iluminação, né? Então, assim, quando você vai navegar em cima desse público, são valores intangíveis, né? Ninguém consegue mensurar, isso vai de cada um, o valor, sem ser o valor financeiro de uma poltrona, né? Assinada por um designer específico ou pelo aquele input que o cliente viu no caso de um amigo ou no hotel no exterior. Ninguém consegue ver isso daí, o quanto que ele valoriza, né? Eu costumo dizer que ele tem uma cadeira de sentar no seu escritório, que às vezes custa $5.000, né? E às vezes o escritório dele não tem um sensor de ocupação para fazer o desligamento da luz, né? Então, ele tem que levantar para apertar o botão. Então, às vezes o que ele enxerga é naquilo que ele navega e que realmente ele conhece. Então, isso já começa uma das respostas, né? Será que as pessoas não compram porque não conhecem ou porque não se sentem seguras, né? Esse é um ponto que a gente pode refletir ao longo do tempo. E, é claro, nos espaços corporativos, aí é outro approach, tá? É outra ideia, né? Aí são valores tangíveis mesmo.
Então, a discussão não se trata mais de, olha, eu quero ter um dispositivo de automação. Eu não utilizo a palavra automação em quase 100% das minhas abordagens para os clientes finais ou para os projetistas de sistema de espaços corporativos, porque a automação é aquilo que está intrínseco dentro do que você vai aplicar, né? Então, se o sistema ele age sozinho, de acordo com as rotinas do usuário, né, e está aberto a uma manifestação do usuário final, isso sim, essa rotina utilizada de uma forma automática, sem a necessidade de alguém apertar algum botão, isso é automação, isso é automático, né? Então, a gente ainda vê alguns discursos, né, de alguns implementadores que entregam um tablet na mão do cliente ou um telefone com algum aplicativo e falam, sua casa está automatizada. E isso não é verdade, porque ainda depende da interferência do ser humano, né? Depende da interferência do usuário. Agora, no espaço corporativo, você pode sim, né, entender a rotina que tem de cada um dos ambientes, que é o que a gente vai ver aqui na frente, aplicar estratégias que buscam, primeiro, a economia, e aí a economia é bastante tangível. A gente vende com um discurso de retorno de investimento, de ROI, né? A gente vende com um discurso de um ambiente saudável, que vai ser mais propício para o usuário, né? Para a pessoa que está ali debaixo do escritório. Então, uma das discussões importantes que tem em alguns projetos, a gente está à frente de alguns projetos como o Google, por exemplo, que tenta utilizar o máximo de tecnologia dentro dos seus espaços, Facebook, como a gente acabou de fazer agora no BIMA 32, que é onde se discute, por exemplo, a temperatura de cor, né? Como que eu posso variar entre o branco quente e o branco frio ao longo do dia, para que a pessoa tenha a sensação, desde do conforto inicial do dia, do despertar ao longo ali do meio-dia até o entardecer, e depois o descanso no final do dia, para que ele possa já sair dali com o seu ciclo circadiano preservado, né? Então, hoje a gente já tem muita luminária com esse branco quente, branco frio, e que isto contrapõe, é antagônico a um controle de luminária manual, né? Ou um controle de interruptor, né? Não tem sentido. Então, isso é uma outra discussão que a gente tem. Então, a economia é um approach importante, a aplicação da iluminação no ambiente, essa facilidade que tem, e quando se fala de facilidade, também na questão da operação. Então, com esse conceito dos escritórios, onde de coworking, onde todas a limpeza, a operação, o recebimento do cliente é cuidado por alguém, que é o conceito do facilities, e o foco do profissional está na área de trabalho, né? Está no momento na arquitetura, na engenharia, na medicina, tá onde ele realmente é bom e ele não desvia a atenção daquele tempo de horário para outros assuntos, que são assuntos paralelos, né? Então, a operação é uma coisa importante, né? Então, o que facilita, por exemplo, uma troca de lâmpada, uma troca de iluminação, antever um problema em uma sala de reunião, né? Então, a gente tem, nessa pandemia, o acréscimo ou a utilização constante da tecnologia, né? Seja de uma videoconferência. Então, a pessoa entra numa sala, vai começar uma reunião às 2 horas, ele leva 30 minutos para conseguir se conectar e fazer a coisa correta. Isso acabou, né? Isso não tem mais como perder tempo para isso. Então, o valor aí dentro dos espaços corporativos, ele é um valor tangível. Tangível no aspecto de economia, em watts que você vai poupar, você vai racionalizar. Em watts, a gente está falando de reais diretos, né? E a economia na questão da operação, de tempo que você vai ter, e, obviamente, no bem-estar de cada um dos clientes, né? Então, isso é tangível, isso você consegue calcular, tá? Bom, então, assim, para que a gente possa entrar nesse mundo corporativo, entender, falar do controle e entrar numa parte técnica, que é metade da nossa apresentação, fala sobre isso, né? Ela começa a entrar nas questões técnicas, como, por exemplo, por que falar não, né? Por que dizer não a um controle de iluminação? Só porque ele é caro, né? Por que não conhecer, né? Por que lá no residência é uma coisa que todo mundo imagina que ter automação em casa são só para ricos, né? E no espaço corporativo, hoje, você cada vez mais ele acresce, né? Então, assim, o slide que eu coloquei com as obras que foram implementadas nos 3 últimos anos não foi só por um aspecto de propaganda, não só por isso, mas
sobretudo porque tem muitas contas globais, né? Muitas contas que o gestor é um cara jovem, uma pessoa jovem, que ele pensa numa operação barata e constantemente ele sabe que a tecnologia pode avançar isso. E que a palavra automação para ele não é uma coisa que não é acessível. Não, ele é acessível sim. E se discute como aplicar. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, né, trazendo uma aplicação um pouco mais prática, é a questão dos problemas que nós temos. Então, quando você faz uma iluminação convencional, é óbvio que só tem profissionais aqui que podem responder até melhor do que eu. Você está ali projetando para que ele tenha uma intensidade de luz no plano de trabalho, e essa intensidade de luz, usualmente, ela pode ter aquele coeficiente de engenharia que ultrapassa os seus limites mínimos, justamente porque ele tem um tempo de depreciação, ele tem um tempo de uso, são pessoas de idades diferentes que vão utilizar esse ambiente, tem que ter flexibilidade. E a maior parte dos ambientes que a gente vê hoje, ele também já considera a incidência da luz natural, mas no aspecto de controle, ele tem um baixo aproveitamento. Então, por exemplo, você olha para uma sala como essa, qual que é o problema dela, né? Será que a gente precisa da luz ali ao longo do dia 100%? Eu preciso que a luz esteja acesa, mas não necessariamente a 100%, né? Porque eu tenho aqui uma incidência de luz natural. Como fazer um daylight harvesting, né? Como fazer uma colheita dessa luz natural e, ao mesmo tempo, aproveitar ela com índice lumínico adequado, sem perder essa qualidade da luminância e debitar isso, né? Ou retirar isso da iluminação artificial, né? Então, assim, nós que projetamos controle, né, e pensamos no sentido, acreditamos, né, ou, na verdade, mais do que acreditar, isso são grandes especialistas falando, 60% do que você produz de iluminação dentro do espaço não está sendo utilizado. E não está sendo utilizado porque foi mal projetado, não, porque ele está sendo utilizado no momento errado. Né? E economizar a luz não é só desligar a luz por si só, né? Então, você vai desligar a luz dentro do escritório, você pode causar desconforto numa área, você vai desligar no hospital, pode causar desconforto. Então, a gente precisa analisar qual a aplicação disso para poder fazer a consultoria ou a inserção correta. Bom, para não ficar muito na mão, né, do instalador ou do vendedor ou do fabricante que produz os seus dispositivos de controle, existem regras para isso, né? Existem normas para isso, existe uma linha que que te direciona para fazer esse controle. E eu digo que mais do que o usuário que vai precisar, o empreendimento precisa disso, né? Você pega um prédio com 14, 15 andares, que às vezes tem 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas ali dentro, não são as pessoas que estão precisando do controle, embora isso é natural, mas sim a edificação. A edificação precisa performar. Então, aí a gente segue alguns pontos, né? Então, vou pegar, por exemplo, uma sala de aula, né? Quantas salas de aulas a gente tem hoje no Brasil, seja de escola particular ou escola pública, que tem ao menos um desligamento automático, né? Não sei, é uma questão da gente pensar, né? Então, essa é uma escola em Maryland, um projeto que foi visitado, onde que a incidência da luz natural, a qualidade da luz que tem no ambiente, a troca de cor, desligamento automático, a luz aplicada à rotina do aluno e para a performance do aluno, ela foi pensada desde o projeto elétrico e do projeto luminotécnico em conjunto. Então, a pessoa de controle não entrou depois como um plus que você vai ter no projeto, não, ela foi parte integrante do conceitual desse projeto. Então, para que isso aconteça, a gente segue algumas estratégias, né? Então, quais são essas estratégias? Onde buscar essas estratégias? Bom, algumas certificadoras, né, e alguns selos de certificação que tem, como LEED, Aqua, Procel, Brightlands e entre outros, você segue alguma base, alguma norma específica, né? Então, quando alguém quer desenrolar um pouco mais sobre esse assunto, né, ter mais detalhes desse assunto, a gente busca um tópico lá em ASHRAE 90.1. Não vou nem navegar muito ASHRAE, porque eu sei que todos vocês aí que tratam de norma sabem muito bem o que é. Então, em ASHRAE 90.1, você começa a discutir a primeira estratégia de economia, que há uns 20, não 20, mas uns 15 anos atrás, a única estratégia de economia de energia
implementada para controle de iluminação era a estratégia de desligamento horário, que ela aparece dentro das estratégias da ASHRAE, mas ela é mais uma. E ela não é nem compulsória, né? Quer dizer, ela não, hoje é compulsória, mas ela não era nem compulsória. Então, ainda você pega empreendimentos, é só vocês passarem aí às 6 da manhã no domingo, na Marginal, e vocês vão ver vários empreendimentos ali com as luzes acesas, né? Então, domingo, né? Será que alguém está trabalhando? Será que existe a necessidade, num dia extremamente ensolarado, né? Com aquelas luzes todas acesas? Algo de operação está errado, algo de operação não saiu bem. Então, a primeira estratégia de economia é a dimerização, onde a gente olha para as luminárias aplicadas, pergunta se essas luminárias elas têm um elemento dimerizável, que aí nesse caso é o driver, né? Que pode ser dimerizável de uma forma endereçável, digital, como o DALI, que hoje te facilita com esse protocolo a flexibilidade de mudança de cenário, mudança de zoneamento, mudança de salas, e também uma dimerização mais eficaz do que as dimerizações por TRIAC, né, ou por elementos eletrônicos. Perguntamos se essa dimerização também pode ser aí por 0 a 10 volts, né, que é uma dimerização que desde 1974 já se aplicava em lâmpadas fluorescentes, e que para cá no Brasil hoje é tranquilo por causa do LED, mas antes do LED você tinha alguns engenheiros que nem sabia que era possível dimerizar lâmpadas fluorescentes, e eu cheguei a ver isso em vários lugares. Então a dimerização é a primeira estratégia. Por quê? Porque a gente sabe que 10% do que você coloca na luminária, ou seja, de 0 a 90%, você consegue perceber naturalmente, mesmo que você tenha um índice ali cravado naquilo que pede, né? Então, assim, de 90% para cima, de 90% a 100%, ninguém consegue perceber a diferença numa dimerização. E só que na dissipação de potência, você tem aí diretamente quase que 10% de menor potência na carga, né? Menor potência na luminária. Então, se você não consegue ver a diferença, né? O olho humano não consegue, de 90% a 100%, principalmente quando você tem um projeto que usa lá o coeficiente, eu vou de uma forma grosseira, me perdoem, mas é o coeficiente de medo, né, onde você coloca ali sempre um pouquinho a mais do que o necessário. Se o olho humano não vê, e a gente sabe que de 10%, de 90% a 100%, você tem uma redução de potência, por que não reduzir isso, né? Então, não tem por que não fazer isso. Então, já logo de cara, eu tenho uma redução de 10% com a dimerização. E eu posso ter um pouco mais do que isso. Então, a norma, ela dá de uma forma prescritiva e bastante conservadora, que você consegue, com ambientes dimerizáveis, economizar de 10% a 20%, 10% no mínimo e 20% no máximo. Eu afirmo para vocês, categoricamente, que a gente consegue muito mais do que isso. Principalmente com a tecnologia, com LED, com os drivers que tem, que você consegue chegar a 0,1% de dimerização, né, de um driver. Bom, partindo para uma segunda estratégia, uma vez eu reduzir esse limite máximo na carga, eu vou começar a pensar no que eu tenho de luz que ela é aplicada em um determinado ambiente e que necessariamente as pessoas não apagam ou não controlam, né? Não porque não querem. O fato de você sair de uma sala, apagar ou não apagar a luz, não é uma questão só questão de educação, né, ou de bom comportamento. Não tem nada a ver. No dia a dia, a pessoa está trabalhando e está focada nos seus problemas da sua disciplina, né? E focado em vendas, focado em projeto, focado em execução, em engenharia. E a luz é uma coisa que está intrínseca no nosso dia a dia, né? Ninguém fica perguntando se tem luz ou não, a não ser quando ela falta, né? Mas quando você acende, por exemplo, a luz em um determinado ambiente, você utiliza esse ambiente e a certeza que 97%, de 100 pessoas, 97 pessoas vão sair desse ambiente e não vão apagar, né? Então, principalmente em espaços corporativos. Em casa já é difícil, né? Em casa que ela mexe diretamente com o nosso bolso, às vezes a gente entra no banheiro e deixa aceso, né? A gente tem as esposas aí sempre querendo apagar mais as luzes do que a gente. Olha, apaga a luz, as crianças que não apagam, as empregadas que esquecem, uma viagem que você faz, não sabe se foi apaga ou não. Então, dentro dos espaços corporativos, como não existe essa
direção e essa visão financeira, e a gente precisa que as pessoas estejam focadas no seu dia a dia e não fazendo gestão e racionalização, né, constante, a ASHRAE pensou em cravar ali, inclusive tem alguns estados, o estado da Califórnia, ele é compulsório você utilizar sensores de ocupação em ambientes corporativos. Então, qual é a aplicação do sensor de ocupação? Eu entrei, acendeu a luz, saiu, apagou dentro de um determinado tempo, né? Que pode ser variável de 1 a 15 ou 30 minutos. Então, essa é a ideia geral. Mas onde aplicar? Todas as salas dentro do espaço corporativo de ocupação momentânea. A pessoa entrou, utilizou, saiu, apagou, né? Sem precisar colocar a mão, principalmente. Hoje, você vê, inclusive, alguns requerimentos do LEED que necessita de você apertar para acender e só acionar quando apagar, que é o que a gente chama de sensores de vacância. Mas essa estratégia, quando aplicado o sensoramento de ocupação, e que, para mim, no meu ponto de vista, é muito mais automação do que muita tecnologia que você coloca embarcada num aplicativo, etc., porque é utilizar realmente a luz quando tem alguém debaixo, quando necessário, né? Se você for em buscar na norma, ele vai ter ali, de uma forma prescritiva e conservadora, até 15% de economia. Eu já tive resultados de economia em iluminação, em energia voltada para iluminação, de 35% só colocando sensores. Tá? Só colocando sensores. E, assim, é comprobatório isso, porque eu tenho usuário que pode chegar e falar, não, pode fazer, porque realmente teve um resultado positivo aqui para nós. Terceira estratégia. Tá? A gente está falando de 7 estratégias clássicas, né? Mas, assim, já estamos na metade. A terceira estratégia é o Daylight Harvesting. Coletar a iluminação que tem fora e dimerizar principalmente aquelas luminárias que estão próximas à fachada. Existe regra para isto. Então, se você for de uma forma sucinta e resumida em alguns selos, eles vão te dizer, vão te orientar lá a altura da janela, distância da primeira fileira, de mesa, etc. Mas, no geral, todas as luminárias, no mínimo a 2,80 metros da fachada, elas são passíveis de dimerização, porque ali você vai ter uma intensidade de luz natural grande. Tá? Alguns projetos se dimeriza muito mais do que isso, se dimeriza as fileiras que vão a partir da janela até a parede, né? Então, se tem 1, 2, 3 fileiras, o cliente quer inteiro. Mas é provado já que quanto mais afastado da janela, menos luz natural você tem, menos incidência você tem, você utiliza mais iluminação artificial e que o payback, o cálculo da economia desses últimos lugares, dessas últimas pontas, né, ou da ponta oposta à janela, ele não é tão grande, não é um payback razoável em termos ou melhor, ele é muito grande, não é razoável com relação à questão financeira. Então, dentro disso, a ASHRAE vai lá e fala, olha, então, pelo menos, no mínimo, todas as luminárias que estão a 2,80 metros próximo à fachada, a gente precisa atrelar ela a um sensor de luminosidade, onde eu vou captar toda a iluminação natural que tem e vou fazer a dimerização dessas luminárias. Também 15%. Você voltar um pouquinho aqui, olha, você pegar um mínimo de high trim, né, limite máximo na carga, mais sensoramento de ocupação, mais luminosidade, a gente está falando de quase 45% de economia voltada para a iluminação. Tá? Se você pegar um medidor e colocar aquilo dentro do medidor, mensurar o que está sendo medido antes, depois colocar o controle, deixar por um determinado tempo, você vai ter 45% ou mais. E isso, por isso que quando uma das coisas que fiz questão é de fazer da instaladora Equaliza uma empresa de iluminação e gestão de energia, né? E a gestão não se dá se você não mensurar e não medir. E medir separadamente, porque tem muitos projetos com controle de automação que mediram o ar-condicionado, a iluminação, as utilidades, bombas, CPD junto, e você não consegue fazer uma análise mais aprofundada. Controle pessoal. É óbvio, né? Esse controle pessoal, que hoje é simples interruptor, que você aperta o botão, ou tem luz ou não tem luz, ou que você esquece, ele pode ser um controle e deveria ser um controle flexível, né? Onde você consegue utilizar ele tanto para dimerizar a luz ou para que você possa acionar cenas de conforto dentro do ambiente que busca também essa estratégia. Então, essa é a quarta estratégia de economia.
eu nem digo que ela traz uma economia direta, para falar a verdade, porque é uma interface com o usuário e isso não deveria ser cravado numa porcentagem. Eu estou respeitando o que a norma diz, né? Mas eu digo que seria variável porque depende da utilização. Até solto com uma pergunta, por que ainda colocamos as interfaces de usuário nas salas onde não requer um acionamento de cenas, por exemplo, uma sala de reunião como essa que eu estou, que requer uma apresentação de videoconferência, ou de um projetor, ou até mesmo de uma leitura melhor de um projeto, né? E que você tem mais de 2 ou 3 sessões com luminárias diferentes, desde uma luminária de piso, né? Até mesmo uma luminária de como essa, uma luminária de teto, que você consegue acionar cenários diferentes, até convém você colocar, mas uma sala onde tem um phone booth, uma sala de reunião, onde tem uma única sessão, por que ainda utilizamos a interface com o usuário, né? Uma das coisas que se utilizou muito nessa pandemia é desabilitar os teclados de porta, né? Onde a gente tem automação. Por quê? É uma forma de mitigar a proliferação de vírus, né? Onde todo mundo coloca a mão. Quantas das vezes nós vimos nossas pessoas que limpam os nossos ambientes limpar o interruptor? Passar ali alguma coisa no interruptor? Ninguém. Então, assim, se vocês têm essa pessoa, grave ela, porque ela realmente está muito preocupada, mas um dos lugares que mais tem transmissibilidade de vírus é no interruptor, né, onde todo mundo toca a mão. Então, alguns projetos nossos que têm esses teclados na porta, no começo da pandemia, nos solicitaram, por exemplo, para desabilitar e deixar só com sensoriamento. Tá? Bom, esta é a estratégia mais velha, né? A primeira estratégia que foi utilizada, que é com base em cima de que ninguém desliga as luzes, né? Ou final de semana todo mundo vai para casa e ninguém apertou lá o botãozinho ou o disjuntor, né? Que não deveria ser um dispositivo de manobra para controle, sim só de proteção. E eu afirmo para vocês que tem assim N projetos de altíssimo padrão, moderno, com um projeto luminotécnico fantástico, com light designer envolvido e que ainda ele é controlado pela pessoa que facilita pelo disjuntor. Isso é verídico, levo vocês em vários, né? Que tem isso, né? No dia a dia é isso que acontece. Foi pensado um projeto de iluminação fantástico, foi pensado numa luminária um valor agregado de material e de preço alto, foi feito tudo isso, mas final de semana, sexta-feira, quando vou embora, fica tudo aceso. Então, a gente entrou já em vários projetos desse tipo, que a gente teve que remodelar esse controle para poder aproveitar melhor. Então, o agendamento horário ele foi impulsionado dentro do mercado de automação predial, diferente das empresas, do que aconteceu com as empresas de áudio e vídeo no residencial, ele foi impulsionado pelas empresas de BMS, né, que introduz a automação predial, como um dispositivo para ligar e desligar o quadro elétrico. Então, é para tirar aquele cara que vai lá no quadro elétrico fazer a manobra e colocar alguém para fazer isso dentro de um determinado horário. Então, se utiliza ainda alguns projetos, alguns requerimentos, por exemplo, de certificação, isso aqui é compulsório mesmo, de fato. Então, tem um determinado horário, das 6 da manhã às 10 da noite, ele fica aceso e quando vai embora, desliga e pronto, né? Independente se tem sensor ou não. Tá? Depois eu posso até abrir, se existe tempo, um projeto que a gente tem aqui, um case para poder mostrar isso. Quase acabando, mais 2 ou 3 slides já acabam. Controle de iluminação natural. Bom, controlar a luz natural. Existe uma confusão muito grande entre aproveitar a luz natural e controlar a luz natural. Então, às vezes nós vendemos aqueles sensores de luminosidade que capta a luz natural, o pessoal fala, então tá bom, esse sensor aí já é o suficiente para baixar também a cortina, né? Não, são duas coisas diferentes. Eu tenho sensores que vai fazer a cortina baixar ou suspender, mas a gente sabe que tem 3 elementos principais de controle de iluminação natural, de fazer o controle do que está entrando da luz dentro. Ou você usa um brise externo na arquitetura, ou você usa aí uma película dentro do próprio vidro, ou o vidro que tem esse índice de transmissibilidade mais baixo, ou o adequado para o ambiente, ou você usa a cortina, né, que também tem um índice de transmissibilidade de acordo com as tramas do seu tecido, que pode ser de 5% a 100% de transmissibilidade, quase, né? 100 não, mas 90%, ou blackout, que é o zero, que você põe uma tela na frente e deixa tudo escuro, né?
Então, a cortina também pode ser algo que está casado com as ações de controle, inclusive fazer o subir e descer dela de acordo com a carta solar. Então, você tem aproveitamento da luz natural, mesmo tendo esse aproveitamento da luz natural, se ultrapassar os índices lumínicos da área de trabalho e que leve a desconforto do usuário, eu consigo fazer um descer da cortina automático. Tá? Isso é pouco utilizado. Existe um projeto no Brasil com a marca que eu trabalho específica, existe com outras marcas, por exemplo, mas o funcionamento é pouco entendido, inclusive, pelo usuário. Tá? Mas muito importante fazer essas aplicações de gestões e de motores automáticos. Tá? Bom, é óbvio, é o controle da demanda, né? A sétima estratégia aí, que é as principais. Então, todo o sistema de uma edificação, ele é passível de gerenciamento. Se você usa um protocolo como o DALI, você consegue obter informações de consumo daquele driver, de tempo de vida útil, de troca de luminária sem fazer uma intervenção elétrica grande. Você consegue controlar a tua demanda se você compra isso no Mercado Livre, tem uma demanda diária, você consegue traçar estratégias combinadas com ar-condicionado. Então, um dia como hoje, muito quente, muito claro, o ar-condicionado com set point mais baixo, você pode estar ultrapassando a sua demanda e você não pode desligar o ar-condicionado, mas você pode ir até lá e diminuir a iluminação em 15% dentro de um intervalo para que o usuário também não sinta essa troca abrupta e não tenha um desconforto. Então, esse controle da demanda pode se dar por um telefone, por um tablet, pela planta no seu computador, acesso remoto ou não. A gente fez muito acesso remoto, nós mantivemos os nossos contratos de manutenção em 50% dos nossos clientes, porque mais do que isso, conseguimos manter quase todos os contratos, perdemos um de um hotel, mas assim, presencial a gente conseguiu fazer remoto em 50% dos clientes, porque aplicamos esses conceitos de controle. Bom, estratégias que a gente tem em Azure, mas como estratégias mais subjugadas, o controle de uma tomada, por exemplo, isso quase não se usa muito mais, porque hoje os monitores, por exemplo, de computador, você pega um call center, antigamente os monitores grandes que você usava no call center, eles não tinham um desligamento automático, né? Hoje é tranquilo, e aí você utilizava uma tomada que chama de tomada vampiro, eu desligo aquela tomada para que o monitor não fique aceso, ou vou atrelar isso a um sensor de ocupação. Isso quase não se usa mais porque os monitores hoje têm uma certa inteligência, né? Então são de altíssima performance. Tá? Integração, sim. Integração com outros sistemas, sim, porque é onde a gente traça a estratégia combinada. Então, quando você tem automação predial com o seu sistema de ar-condicionado controlado, sistema de bombas de recalque, ou bombas de água, de válvulas, né? De qualidade de ar, de temperatura de ambiente, e você tem esse reporte convergindo para um determinado ponto, que é a sala de BMS, né? Building Management System, né? Ou a sala de controle, o CCO. Então, você tem isto dentro dessas disciplinas de controle de acesso, CFTV, iluminação, ar-condicionado, áudio e vídeo, você muitas vezes ganha quando você tem isso monitorado de um único ponto, porque você consegue traçar essas estratégias de economia combinada e gerenciar e performar melhor. E obviamente que você não vai ter nunca uma mesma, até existe, mas quase sempre uma mesma marca de produto de hardware atendendo a tudo isso. E óbvio, aí você vai usar os protocolos adequados. Então, linguagens como BACnet, Ethernet, o IoT hoje é muito comum. Tá? Aqui eu vou passar muito rápido, mas já terminando e concluindo, o efeito das estratégias, né? Aplicadas a um espaço. Né? Então, se pega, por exemplo, tudo aquilo que eu disse, desde a estratégia de dimerização, sensor de ocupação, timer horário, né? Scheduling, você tem aí os controles individuais, o Daylight Harvesting. Quando você aplica um espaço onde tem consumo, por exemplo, de 8,76, esse gráfico é muito utilizado, o Isaac deve conhecer, vários fabricantes utilizam isso, vocês devem ter visto isso várias vezes, mas para quem não viu, a gente vai mostrando aí que cada vez que você aplica uma estratégia de tempo, por exemplo, você já vai reduzindo esse consumo dentro do seu espaço. Então, um espaço com um agendamento horário,
a gente já consegue sair de 8,76 kWh por square feet para 5. Quando eu coloco o sensor de ocupação, também já vou reduzindo para 4 kW. Então, você tem espaço, lógico, esse espaço aqui, alguma da sala não está sendo utilizada. Tem lugares que pandemia agora foi o contrário, né? Tem espaço que ficou inteiramente desligado por muito tempo e economizou muito mais. Eu tenho um exemplo muito claro e posso citar esse projeto sem problemas, da Magalu, ali na Arena Magalu, na Marginal, que nós aplicamos sensoramento de ocupação, nós tínhamos as medições separadas para ar-condicionado, para iluminação, e nesse processo de tempo que teve de comparação do primeiro ano de pandemia com o processo de antes da pandemia, teve uma redução de R$35 mil na conta de energia, voltada para a iluminação. R$35 mil direto. Você vê que o consumo era alto e porque a luz ficava acesa o tempo todo, final de semana, o tempo todo. Vocês passavam no prédio da Marginal, aquele tipo prédio da Ericsson, era aceso constantemente. E depois de aplicado isso, melhorou a performance assustadora. O cliente hoje está aplicando isso em outros lugares, em outras unidades, por causa dessa experiência, a experiência correta do usuário. Tá? O tuning, né, que seria o high and trim, né, que é o limite máximo da carga, o que realmente a gente utiliza, de fato, quando a gente está em determinados ambientes. Né? Nem sempre é 100%. Tá? E, obviamente, o daylight harvesting, que faz com que isso vire uma parábola, né? Em função do que eu tenho necessidade de mais luz no começo do dia, menos luz ao longo do período do dia e menos luz no final do dia. E agora a gente tem essa parábola também desenhada para a questão da temperatura de cor, onde eu tenho uma temperatura de cor mais quente ao longo do começo do dia e que vai aumentando essa temperatura de cor e depois no final do dia diminuindo de novo para causar o relaxamento ou desconforto, com a descompressão do profissional que está ali de baixo. Eu não sei se tem mais tempo, eu acho que já estamos chegando no final, né, Isaac? Eu cronometrei aqui, tem 40 minutos que eu tenho falado, eu imaginei 35 minutos, tá? Ricardo, temos mais 8 minutos. Então, em 8 minutos é possível mostrar um projeto que eu ia ver aqui, eu ia mostrar para vocês direto aqui no slide, mas eu vou em caráter especial, é a primeira vez que vocês me convidam, mostrar aqui dentro de um software que a gente utiliza para aplicar esses conceitos, tá? E é um case real que está sendo instalado ainda. Então, não sei se vocês conseguem ver a tela, estão vendo? Sim. Tá. Então, aqui, quando a gente vai fazer uma apresentação, né, e explicar para o cliente o que a gente está aplicando de controle, a primeira coisa que nos importa e é importante ter é que tipo de luminária ele vai utilizar. Tá? Então, nesse projeto específico, ele tem o protocolo DALI, em Open Space, que nos ajuda principalmente a fazer a questão do monitoramento da falha, da síntese de falha, do controle, da medição de energia, de consumo. Então, todas essas áreas amarelas que vocês estão vendo aqui, está um pouco lento quando eu estou abaixando, não sei se vocês estão vendo aí com um delay. Todas essas áreas amarelas que vocês estão vendo são áreas de Open Space. Então, aqui, o que nós aplicamos? Nós aplicamos a dimerização, tá? Neste caso, o cliente tem DALI desde a primeira fileira, que está atrelada ao condomínio, até a última fileira, um cliente americano que fez questão de ter isso em tudo. Colocamos o sensor de luminosidade, ok? Que capta toda a luz que vem dentro desse ambiente e vai dimerizando a luz de cada uma dessas fileiras, né, até a última, e quando você olha para o teto, tem como se fosse um degradê em cima. Porém, quando você mede ali no plano de trabalho, o índice lumínico é igual de quem está sentado aqui a quem está sentado aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as salas de open space, neste caso, o que está sendo muito comum, eles pedirem também sensoramento de ocupação. Aqui o cliente queria um projeto um pouco mais barato, mais enxuto, e ele pediu para que essas áreas aqui fossem controladas através de um timer horário. Então, todos esses laços, né, os retornos de luminosidade das luminárias que tem aqui, se foram convergidas para um quadro técnico e lá colocando um gerenciador, onde a gente consegue mudar esses horários de cada uma dessas áreas aqui por cada um dos dias. Consegue criar 25, 30 eventos diários.
Porém, quando isso está desligado, e também as salas fechadas, onde eu falei para vocês, né? Nós aplicamos o sensoramento de ocupação, então você vê aqui um dispositivo aqui, OS, né? De Occupancy Sensor. Nós aplicamos um dispositivo de controle de liga-desliga, por isso que está aqui LD, de uma única sessão. Então, nós utilizamos e nos preocupamos aí com essa questão da cobertura do sensor. Então, você vê que todas essas áreas aqui que estão roxinhas agora são áreas com sensoramento de ocupação. Por quê? Porque qual que era a nossa sugestão para o cliente? Que todas as salas vão estar apagadas conforme a utilização. Tem gente, tem luz. Não tem, está apagada. O Open Space, ele vai estar aceso conforme o time horário. Porém, ele tem a possibilidade também de desligar, se caso ele sair ao longo do dia, isso daqui para um dispositivo de um usuário, de um IHM direto, aqui, né? Uma interface homem-máquina. A pessoa, se o último saiu aqui, o Open Space está ligado, ele pode desligar se quiser. Então, quando alguém chegar até aqui, primeiro ele precisa de luz para chegar às suas estações de trabalho, sua sala. Ele não pode chegar aqui e estar com isso apagado. Então, essas áreas rosas aqui, por exemplo, elas acendem e apagam com liga-desliga a partir, por exemplo, das 6 da manhã. Então, a pessoa consegue chegar até a sua sala e então ele enxerga o caminho para isso, ou sala ou Open Space. No caso do Open Space, se ele tiver, por exemplo, dado o horário de desligamento, 10 horas da noite, dando um chute aqui, tá? Acho que um pouquinho mais, mas 10 horas da noite, sexta-feira vai desligar. Onde é sala que está ocupada com sensor, definitivamente já foi apagada, porque não tem pessoas. As áreas rosas continuam acesas porque ela está esperando dar o horário. E as áreas amarelas também. Porém, quando vai dar o horário de desligamento, eu não posso deixar essa pessoa que está trabalhando se dirigir até o hall do elevador no escuro, tá? Ela tem a possibilidade de vir até aqui, apertar um botão e acender as luzes novamente, sobrepor a vontade do sistema ou a ordem do sistema, mas normalmente a gente chama isso de after hour, que é o quê? Quando o usuário está aqui embaixo, o sistema diz para ele, olha, eu vou desligar. Como que ele diz? Ele pisca a luz, tá? E ele pisca a luz ali 2, 3 vezes, e aí o usuário fala, mas eu preciso trabalhar, preciso continuar aqui. Então, ele vai até um determinado ponto de controle, aperta um botão, e esse after hour é como soneca do nosso celular, ele fica contando mais 1 hora para ele atuar novamente. Então, toda essa inteligência a gente aplica e mostra para o cliente por cada uma das áreas que ele tem prioridade. Então, tem cliente, por exemplo, que começa a fazer o seu controle a partir das salas fechadas. Vem cá, Vê. Bom, eu não sei se a gente conseguiu compreender, mas o foco direto aqui era, primeiro, mostrar as estratégias de controle de iluminação voltada para ambientes corporativos e, junto com vocês, tentar entender por que as pessoas não vendem ou por que nós não aplicamos mais controle de iluminação inteligente nos nossos projetos. Então, fico aberto aí às perguntas, ou eu posso também provocar vocês aí com outras aqui para a gente terminar os próximos 5 minutos, é isso, Isaac? Ou não temos mais tempo? É o seguinte, a gente realmente precisa encerrar às 15 horas. Então, primeiro, eu gostaria de te agradecer pela excelente palestra. Realmente é uma grande contribuição que você deu para os participantes. E nós vamos fazer o seguinte, as pessoas que tiverem perguntas, encaminham as perguntas por e-mail e para a Bilux, e nós te encaminhamos as perguntas e depois você me faz uma gentileza, responde e eu encaminho para as pessoas. Ou eventualmente, você pode até mandar direto. Okay, se alguém quiser entrar em contato, eu copio o Isaac para estar ciente da operação e pode mandar que eu mando esse material, manda as perguntas, se quiser fazer uma visita aqui no escritório ou até mesmo um projeto específico que a gente tem, eu estou aberto a qualquer outro tipo de discussão que a gente possa fazer. E também a sua apresentação vai estar disponível para os associados e não associados e todo mundo vai poder consultar a sua apresentação mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos, um grande abraço.
Como sempre, você é muito gentil. Muito obrigado.